O governo vai mesmo taxar o Pix? No vídeo, queria pedir a você para deixar o like, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. No final de semana, teve uma ação coordenada da extrema-direita no Brasil, mais uma delas, no intuito e com o objetivo muito nítido de gerar desinformação e desgaste político do governo federal. Olha, e aqui está uma das pessoas que tem críticas ao governo federal e a forma como ele age. Mas, de outro lado, nós devemos ter muita atenção quanto ao combate à extrema-direita, porque ela quer causar isso, pânico. E dessa vez se utilizou de algo que foi muito normalizado na sociedade brasileira e que se tornou algo muito comum, que é o Pix, um sistema de transações financeiras de forma instantânea, que foi criado pelo Banco Central há um tempo atrás, inclusive antes do governo Bolsonaro, antes do Campos Neto, já era uma iniciativa do Banco Central no intuito de salvar instituições financeiras que vinham sofrendo de alguma forma alguns reveses ali quando falamos da relação com as fintechs, que é o caso de Nubank, PicPay e outras desse tipo e dessa natureza. Ou seja, tudo na economia brasileira hoje, as transações e relações econômicas mais elementares deixaram em grande medida de serem feitas com papel moeda e passaram a ser feitas com o Pix. E a extrema-direita utilizou-se muito bem disso porque é algo que está no cotidiano das pessoas. Então, o senador da República, Flávio Bolsonaro, figuras abjetas da comunicação da extrema-direita começaram a dizer de forma muito bem coordenada que o Pix iria ser taxado para pessoas físicas, tentando colocar essa alcunha de que o governo é um governo que taxa os pobres, que onera os pobres, que cobra altos tributos da população mais pobre brasileira. Mas, de fato, o que foi que aconteceu? Teve uma portaria, primeira coisa, não é projeto de lei e portarias não se sobrepõem a projetos de lei. Vi, inclusive, uma declaração do Eduardo Moreira que a Constituição brasileira ela não pode taxar transações financeiras. E aí tem uma diferença entre transações e operações financeiras, porque no caso das operações tem o imposto, tem o IOF, mas no caso de transações como o Pix, não pode ser taxada. Mas o que de fato esta portaria quer dizer? Essa portaria quer dizer o seguinte, que a partir de agora, com transações até R$5.000 por mês e 15 mil para pessoas jurídicas, CNPJs, essas transações começam a ser monitoradas. Mas, por exemplo, monitoradas para aquelas transações de fintechs, de instituições financeiras que chamamos comumente de bancos digitais, como o Nubank, o PicPay, 99Pay, PagSeguro. Todas essas vão ser, essas transações a partir dessas instituições começarão a ser monitoradas. E os bancos tradicionais, como o Bradesco, como o Itaú, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas transações já são monitoradas a partir disso. O que se fez foi ampliar. E qual é o objetivo desta ação? Primeira coisa é dar conta dessas transações e evitar sonegação de imposto. Mas você, que é um vendedor, que é uma pessoa que manda uma ajuda para sua mãe por mês, que vende algum serviço, que é uma manicure, pode ficar despreocupado. Não vai ser taxado, você não vai entrar na tabela do imposto de renda. Isso é mentira, é desinformação da extrema-direita. O que a extrema-direita quer criar em você é que esse governo tem o objetivo de ser contra os pobres. Isso é outra discussão, mas nesse sentido não tem nada a ver, é mero pânico moral. A segunda coisa é como devemos observar que essas informações chegam de forma muito rápida à população. Qual o papel e a necessidade de uma regulamentação das mídias sociais, que inclusive nós estamos sofrendo um conjunto de reveses, de retrocesso, no caso agora da Meta, que vai tirar, por exemplo, falei inclusive em outro vídeo, vai aparecer no card no final, de que ela retirou processos de checagem, o que é muito ruim. E no caso da lei brasileira, você não tem uma regulamentação do que é dito, do que é propagado nessas redes. Ou seja, um senador da República pode falar e
processar desinformação, utilizar do cargo dele para desinformar a população e nada acontecer com ele. Nenhum processo no Comitê de Ética do Senado, nem acontecer um processo de responsabilização por parte da presidência do Senado. Nada irá acontecer com ele. E aí, depois que tudo acontece, ele vai se retratar de uma forma muito tímida. Isso é muito complexo. E por último, o terceiro elemento é que eu acho que, apesar de, nesse caso, não ter sido necessariamente uma responsabilidade direta do governo, tem mais a ver com a desinformação, queria levar em consideração a você o debate sobre a comunicação do governo. O governo, às vezes, comunica de forma muito ruim para a população. E, infelizmente, essa pecha de que o governo taxa os pobres, de que o governo onera a população mais pobre, ganhou muito espaço na sociedade brasileira a partir da taxa lá das blusinhas da Shopee e da Shein, que já foi uma medida regressiva, ruim, e que o governo reagiu de forma muito mal. O ministro da Economia, por exemplo, Haddad, disse que não conhecia, só conhecia a Amazon porque comprava livro todo dia. Isso é até um argumento meio arrogante, blasé e outras coisas aí que representam inclusive a própria figura do Fernando Haddad. Mas pode ter certeza, o Pix não vai ser taxado. Você pode fazer suas transações de forma muito tranquila. O que acontece de agora é ampliar esse monitoramento que já existia pela Receita Federal, que já existe nos bancos tradicionais, que muita gente utiliza o Pix através desses bancos, como o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Agora se amplia também para as fintechs. Você que tem conta na PicPay, por exemplo, ou em outra fintech, como grande parte das pessoas tem hoje. Ou seja, você não vai ser taxado. Não caia nesse papinho, não. Não caia nessa balela, porque a extrema-direita, o que ela quer gerar é caos, pânico, desinformação. E quanto mais crise você tem, a extrema-direita cresce. Ou seja, nós devemos combater também a extrema-direita, mas devemos também estar muito atento para os passos que o governo vai tomar daqui para frente. Saudações, até a próxima. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se encontra aí em outros vídeos. Falou!